Para a mulher na periferia sempre foi mais difícil. Encontrar um caminho, né, dentro de todas essas histórias, um caminho que nos coloca juntas. Toda experiência ela é inovadora. A força dessa construção coletiva é justamente buscar compartilhar. Somos uma cooperativa de mulheres porque a gente acredita que é através do trabalho e pelo trabalho que a gente se educa e pode construir um mundo mais justo. A ideia surgiu, na verdade, a partir das discussões, das conversas que se teve com o grupo de mulheres do MTD aqui da Zona Norte, né? Então foi ali que se sentiu a necessidade de criar o grupo. Com a chegada da pandemia, né, a gente então passa a pensar uma estratégia para esse período, né? Em um primeiro momento eram ações de solidariedade. Essas ações de solidariedade elas estavam acontecendo no Brasil inteiro, né? Era uma necessidade nacional, uma condução nacional também do movimento de organizar essas ações de solidariedade. Nesse momento, a gente também pensava que precisava avançar um pouco nessa pauta, né, das ações de solidariedade. Então, é quando aí a gente começa a pensar um pouco a questão da renda e trabalho. Porque a gente percebia que as campanhas de solidariedade, elas têm começo e fim, né? Elas são rápidas, né? E o problema e a necessidade das pessoas continua, né? Foi feita uma reunião para ajudar o auxílio emergencial e acabou surgindo a ideia de abrir a saboaria, como tinha um projeto da máscara também. Porque muitas das mulheres que faziam parte do trabalho de base estavam sendo afetadas, né, com seus trabalhos de diarista, enfim, com a pandemia. E aí, então, a gente começa a pensar a necessidade da proposta da saboaria. Quando a gente começou, a gente não sabia muito para onde a gente ia ir, muito como a gente tinha algumas ideias gerais, a gente tinha muita vontade, algumas convicções. E a expansão dela, nós não tinha ideia, nós só vamos, igual bem louca, vamos, só vamos. Mas a gente não tinha dimensão de hoje ter uma sede, de hoje ter 14 mulheres envolvidas diretamente nesse processo, né? Em todas as dimensões desse processo, sejam na organização do cotidiano, sejam na produção, sejam na formação, né? Nas estratégias de venda, na relação com o nosso público consumidor. Todas jamais ia pensar que ia chegar onde chegou. Então, por isso que eu digo, o futuro que eu penso da saboaria é que ela chegue muito além do que já chegou. Eu hoje avalio um ano, né, de processo, que a gente ainda tem uma série de limites, né, e desafios, mas ao mesmo tempo realmente me surpreende a forma como avançou, né, nesse espaço de tempo que é relativamente pequeno, né, um ano para os processos é o começo, então isso foi bem positivo. Participar do projeto da saboaria é um desafio enorme. De um lado, que é implementar um empreendimento social, né? Um empreendimento de caráter social, que é um desafio imenso só a partir de aí. Então, se a gente se apoia em pilares, né, como o pilar da cooperação, né, em contraposição a essa cultura da competitividade, né, que existe aí, que está presente, como a questão da auto-organização, da autogestão. Então, assim, falar sobre esses conceitos é muito difícil, né, e viver na prática mais ainda, porque a gente cresce em um processo, né, em que isso nos é tirado. E outro é tudo que desdobra disso, né? A construção da autogestão, da auto-organização, o processo de coletivização da vida,
todas essas outras dimensões da própria formação são um desafio enorme, porque é um trabalho que a gente faz no cotidiano, né? No dia a dia. Então, todas essas questões, elas são trabalhadas em todo o nosso processo de trabalho, seja ele na produção ou na nossa formação, nas nossas relações umas com as outras. Então, acho que o desafio de tudo que eu já vivi, o desafio de implementar um projeto como esse é grandioso. Mas a ideia é justamente exercitar isso, né? Entender o que é autonomia e o que é coletivo, né? O quanto que essas questões elas têm as suas relações e buscar, a partir de uma experiência, né, que nesse momento é local, mas tem uma série de experiências aí acontecendo, né, mundo afora, e a gente também pretende ampliar isso, entender que é possível, né, promover mudanças, né, essa questão que a gente fala de um outro mundo possível. O que eu vejo de diferença entre o cooperado e o normal, vamos dizer assim, que o cooperado tu pode se abrir mais, se expor mais. E o normal não. No normal tu só vai receber a ordem e é aquilo que tu tem que fazer. Então, essas são as duas diferenças que tem. Que uma tu pode expor o que tu pensa e a outra que tu é recuada, né? Ali todo mundo é amigo, não tem chefe, né? Todo mundo trabalha igual, todo mundo tem sua parte para fazer ali, todo mundo tá aprendendo. E chefe, tu sabe, dentro de uma firma, tu tem que produzir, tu faz o teu melhor e nunca tá bom, tu faz o teu máximo. E ali não, tu tem um bando de companheiras, um bando de amigas, se tu errar, é normal, vamos tentar de novo. Não vem criticando, te xingando, sabe? Ali é excelente trabalhar com as gurias. Que a gente consegue sentar, conversar. A gente tem que ter clareza da importância do fazer, mas também da importância da formação e que você também é proprietário. Então, assim, que você gerencia uma coisa que é coletiva, que você faz parte desse coletivo. Acho que é o que tem de mais significativo para mim. A Las Margaritas, ela é uma proposta, né, que ela é fundada na questão da libertação das mulheres, digamos, né, da dependência, da própria situação da vulnerabilidade social, econômica, né, e a gente trabalha muito a questão da autonomia das mulheres, né, não só na questão econômica de ter sua renda e, né, não depender do companheiro, né, não depender de ajuda da assistência social, não só nesse aspecto, mas na autonomia dela poder decidir a sua vida, né, decidir suas ações, o que ela vai fazer, o que ela gosta, né, no que ela quer participar, no que ela quer se envolver, né, a autonomia pra gente é isso. Eu pretendo, sim, dar um futuro bom pra minha filha e, que nem eu falei, expandir ali com as gurias da saboaria, mas até no fato de ter uma renda justa e digna, né, para todas. Então, e ensinar minha filha sempre o que é o certo e não desviar do objetivo que ela queira ter na vida. E eu acho que essa proposta de trabalho em cooperativa, coletivo, não é fácil, é bem difícil. Mas se um grupo de mulheres se propôs a isso, eu acredito assim que é porque elas já pensam nisso e já tem um potencial que vai ser possível e vai dar certo. O que a gente precisa é não desistir, sabe? Quando uma às vezes assim tá para baixo, pensa que não está dando certo porque a gente ainda não tem o retorno financeiro que a gente espera, mas assim, ó, a gente ir tentando assim através do grupo mostrar que o recurso financeiro é muito importante, mas não é tudo na vida das pessoas, né? Que quando a pessoa, se ela está num coletivo, se ela precisa de
de um alimento, ela precisa de uma cesta básica, ela precisa de alguma coisa para a própria família, ela tem as outras companheiras que podem, de alguma forma, estar contribuindo para que tenha acesso. Existe também uma dimensão de promoção de mudança mesmo, né? De questionamento desse mundo que está aí colocado para a gente e de outras formas de convívio e de sobrevivência, né? A partir de uma ética, eu tinha falado da ética mercadológica, né? Então, acho que é uma ética humanizada em contraposição a essa questão da ética mercadológica. A Caritas faz parte do Fórum Municipal de Economia Solidária. E uma dificuldade que a gente tinha nessa relação com o fórum é justamente essa. O pessoal não quer fazer formação porque eles perdem a venda. Então é uma dificuldade porque para a pessoa entender que o fato dela saber mais, dela conhecer mais, tá? Dela ser mais consciente, possibilita com que ela faça uma venda mais consciente e venda mais, consequentemente. Mas é como, claro, quem passa fome é imediatista, né? Tem que ser. Então, eles têm muita dificuldade para enxergar que a formação é necessária para ti melhorar o teu produto. E eu acho isso bem legal na Saboaria. A Saboaria ela tem que se tornar uma referência de formação, conseguir dialogar com outros coletivos que existem no território. Dentro do território da Zona Norte, dentro do território da que a gente está aqui, existem muitos coletivos de músicos, de artistas, né, da cultura popular. Né? A cultura popular ela é uma coisa que ela está no território como um todo, né? Vocês estão gravando aqui justamente num local que é no bairro, que é próximo, que é uma força viva da comunidade. Essa saboaria nascendo e assim se ampliando aqui no bairro, ela vai estabelecendo essa relação de ajuda, de entreajuda, de troca, de construir um espaço melhor para toda a comunidade do entorno. Eu me senti acolhida de fato assim nesse espaço, né, no espaço dessa cidade, quando eu entrei em contato com o território periférico. Olha, para mim uma coisa bem marcante assim, trabalhar com as pessoas daqui. Que eu sempre trabalhei em escola de periferia, mas eu sempre desenvolvi o meu trabalho dentro da escola, né? E eu nunca tinha trabalhado com mulheres da periferia. Isso para mim foi uma experiência bem marcante. É que aqui no bairro, como Vila Belo, como vocês podem ver, por mais violento que ele seja, tem pessoas muito boas. E essas pessoas boas que tornam a convivência melhor. É o acolhimento que elas têm. Independente se vocês vierem lá do outro lado e precisar, tem um sempre que vai ajudar. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava no comércio. E eu trabalhei numa joalheria. E na joalheria eu trabalhava basicamente com homens. Então é diferente trabalhar com homens e com mulheres. A gente tem uma forma de organização diferente. E é uma forma de relacionamento também diferente. E é muito mais legal trabalhar com mulheres. No começo eu tinha vergonha de me expor. Daí eu comecei a falar para o André, não gosto de falar, eu falava para a Josiane as minhas ideias, sabe? Daí a André disse, não, nós estamos todas aqui para escutar,
Se for um bom projeto, a gente vai botar em papel da caneta, mas não precisa ter vergonha, somos todos amigas e companheiras aqui. Que a vida das mulheres dentro das periferias é a vida que, em um primeiro momento, sofre mais impacto, né? Antes da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia, provavelmente, né, isso também vai acontecer, porque é a mulher que concentra, né, uma série aí de atividades que tanto garantem a sobrevivência da família, né, o cuidado da casa, o cuidado das pessoas. Então, acaba sendo um grupo, né, que de alguma forma se encontra mais vulnerável, né, e aí esse compartilhamento, esse espaço de dizer a palavra, né, esse espaço de convivência, é uma forma que a gente busca, né, de vivenciar e crescer juntas. Quando a gente tem os encontros, a gente sempre promove alguma mística que procure assim, envolver as mulheres para pensar um pouquinho sobre qual é o trabalho que a gente vem desenvolvendo e qual é a importância desse trabalho para o coletivo, né? São 14 mulheres muito distintas, né? E eu acho que a saboaria, ela contribui de uma forma específica na formação de cada uma, né? Então, é impossível não passar por uma experiência como essa e tu não levar alguma coisa para a tua vida. É impossível. A gente é amiga, a gente é companheira, a gente é tipo um pouco mãe, um pouco psicóloga, um pouco, sabe? Um pouco de cada uma lá. Estou feliz porque o momento certo é que elas me tiraram de uma depressão profunda, porque eu perdi vários parentes, pessoas da família que a gente ama e não esquece, e elas me tiraram daquele sufoco que eu estava me matando eu mesma dentro de casa. Não tinha mais amor à minha família, amor a mim mesmo. E ali eu fui conversando com uma, com outras, fui aprender a se amar de novo, entendeu? Uma respeita a opinião da outra, uma ajuda a outra, sabe? As gurias são maravilhosas, não tenho queixa de nenhuma delas. Todas as experiências que eu tive ali, para mim, foi um sucesso. A amizade, cada vez mais tu acrescentando, tu se torna uma pessoa mais, vamos dizer, mais amada e menos amargurada, né? As mulheres, elas são assim, estão disponíveis para tudo. Elas sempre estão assim dispostas a aprender, a querer coisas novas, a compartilhar aquilo que sabem, e isso enriquece muito o trabalho. Então é bem legal trabalhar com mulheres. Quando eu estou ali, eu quero ajudar a fazer o meu melhor, a produção, a limpeza, dar ideias, ou trabalhar no meu cantinho, ficar pensando numa ideia. Todas as receitas a gente vai testando, né? Porque mesmo que a gente, às vezes, né, acesse na internet e copie alguma das receitas, nem sempre a gente consegue fazer da forma como eles mostram lá. Quando a gente faz, é uma coisa de acerto e erro, né? Muita coisa a gente experiencia e não dá certo. Algumas experienciam e fica pela metade. Então, na questão do sabor, a mesma coisa. Algumas receitas a gente errou. Aí a gente ganhou, teve um mês que a gente ganhou uma soda, a gente usou a soda e a soda, acho que ela já estava vencida. Então, também... E daí, então, a gente tinha aqui a cata e eu ficava falando isso, mas eu acho que a gente tem que ir a cata de uma receita de sabão líquido, para que a gente possa fazer um reaproveitamento disso que a gente... dos erros, e eles passem a ser um acerto, né? E a gente não tenha prejuízo. A gente já teve experiências assim que deram certo, e teve experiências que a gente teve que refazer. E eu acho que uma das coisas assim bem legal que a gente tem visto é a sabonete mesmo, assim, que a gente está utilizando, que nem o extrato glicólico que a gente vem usando nas sabonetes, ele já não, a grande maioria já não é mais comprado, né? A gente tem preparado o extrato
e tem introduzido, né, nos produtos e tem dado certo. Então a gente está feliz com isso e espera assim que cada vez mais a gente possa estar introduzindo esse processo natural. Uma das formações que a gente já fez e ainda quer aprofundar mais é sobre os próprios princípios da cooperação. Outro que a gente vem fazendo muito e é quase que informal, mas é formal também, o processo do conhecimento das ervas, do manuseio das ervas, dos seus resultados medicinais, né? De toda essa ideia do fitoterápico, da aromoterapia, do cuidado consigo, com o planeta. Então, a gente fala muito sobre sustentabilidade, sobre ecologia, né? Eu tinha a minha avó. Ela era muito ligada nessas coisas de ervas, ela era parteira. Ela era do campo e ela tinha muito essa coisa de chás, e que eu fui perdendo a partir do momento que eu fiquei adulta, coisa e tal, acabei, em função de você viver no mundo capitalista, num centro urbano, você perde muito. Então, para mim, está sendo como resgatar alguns conhecimentos que eu tinha e que eu estou retomando agora. Essa questão, né, da consciência do cuidado com o planeta e do autocuidado, quando a gente experiencia isso numa experiência coletiva, né, como é a saboaria, logicamente isso reverbera na nossa vida, né? Por mais que essa questão, né, a questão básica, né, de certos cuidados, assim, eu vou cuidar do meu consumo, eu vou buscar separar meu lixo, né? Existiam algumas coisas, lógico, que eu também já fazia, porque também venho de uma caminhada de vida, né, até aqui. Mas sempre acentua. Eu acho que a consciência, quando ela vai sendo compartilhada e ela vai sendo exercitada mesmo num coletivo, a gente vai incorporando, né, essas questões assim ao nosso dia a dia com mais vivacidade. Muito mais do que entregar um sabonete na mão de alguém, a gente entrega ali junto todo um conceito, toda uma visão sobre o mundo, né? Toda uma forma de se relacionar com o produto. Então, é muito mais do que um projeto de renda e trabalho, né? Ele é uma nova forma de sociabilidade. A esperança, né, é que esse trabalho, a gente faz muito essa analogia da semente, né, da margarida que foi cultivada, que foi plantada. Essa expectativa é que o processo se dissemine mesmo, né? A gente vem cultivando ele com muito amor e com muita força, né? No que diz respeito mesmo a buscar se aprimorar cada vez mais. E a ideia é que esse processo ele alcance a grandeza mesmo, né? Que ele almeja tanto para a vida das pessoas que estão envolvidas e que possa alcançar mesmo a vida de mais pessoas. Que no momento que você resgata a tua história, você passa a dar importância para ela. Todas nós somos um ponto firme na saboaria. Trazer uma esperança, assim, um espaço diferente e uma esperança, assim, para as mulheres. Potencializar a diferença e encontrar um caminho comum para caminhar junto é um aprendizado enorme. Pro futuro, eu diria gratidão e esperança, né? Fora Las Margaritas aí veio para ficar, né?